Já de volta com a sua revista eletrônica diária, o Amazônia Agora, direto de Boa Vista, Roraima, extremo norte do país. E vamos direto para nossa entrevista do dia. Olha só, vocês sabiam que há a possibilidade de ter petróleo em Roraima? E é sobre este assunto que eu vou conversar aqui com o geólogo, pesquisador da Universidade Federal de Roraima, Vladimir Souza. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Amazonas. Vladimir, como foi que vocês chegaram a essa conclusão que pode ter petróleo no estado de Roraima? Bem, foi uma série de fatores que levou nós do curso de Geologia a chegar a essa conclusão, né? Primeiramente, eu sou doutor na área de Geologia do Petróleo, na área de bioestratigrafia, né? Tenho trabalhado com esse assunto há mais de 20 anos, tenho mestrado e doutorado na área, inclusive meu orientador foi um dos maiores geólogos da Petrobras, ele era do SEMPES na época, né? Então toda essa base científica da área de Geologia do Petróleo eu adquiri ao longo dos anos trabalhando diretamente com material e pessoal da Petrobras. Aí quando eu vim para Roraima, alguns anos atrás, e voltando do doutorado também, sempre me chamou a atenção a bacia do Tacutu, né? E essa questão do petróleo aqui na região. Já havia sido feita uma exploração na década de 80 pela Petrobras, que perfurou 2 poços aqui, juntamente com uma outra empresa canadense na Guiana, a Home Oil, e acharam indícios. Mas todas as provas, todo o material, nada ficou no estado, tudo foi para fora do estado. Então não havia indícios que você tem, você dependeria da palavra das empresas, né, e do pessoal técnico. Então o curso de Geologia ao longo de 10 anos tem procurado evidências físicas da existência desse petróleo ou não, porque você fica sempre à mercê do que falam os relatórios oficiais, né? Então, essa pesquisa desenvolvida ao longo de 10 anos é como um quebra-cabeça, ao pouco você vai montando as peças, né? O ano passado a gente chegou a duas importantes descobertas. Uma foi a ocorrência de fósseis marinhos na bacia que nós encontramos, o que muda totalmente a história geológica da bacia do Tacutu, que ela passa a ser uma bacia considerada... Só para a gente explicar, o Tacutu é um dos rios do estado, né? Do estado de Roraima. Isso, só que a gente não... Na geologia, a bacia do Tacutu é a bacia sedimentar do Tacutu, que ela vai de Roraima, atravessa a Guiana e vai até o Suriname. Então é uma bacia bem extensa, né? E havia muitas coisas assim, é uma bacia pouco estudada, pouco se sabe dessa bacia, mas ela é, segundo os especialistas, muito promissora para a ocorrência de petróleo. Seria uma das bacias talvez mais promissoras juntamente com a Bacia de Santos. Mas não há estudos, né? Então nós da universidade estamos fazendo o nosso papel, fazendo todo o mapeamento de detalhe da área da bacia sedimentar do Tacutu. Quais foram esses indícios? O que vocês encontraram no Tacutu que possa ser uma prova que ali existe petróleo? Olha, são várias evidências indiretas, né? Por exemplo, se você for analisar a história do petróleo no Oriente Médio, não foi chegando lá e furando que se achou petróleo. Primeiramente, várias empresas faliram procurando petróleo no Oriente Médio. Eu sempre conto essa história para meus alunos, até que um geólogo alemão chegou e disse, não, eu vou procurar indícios. Então, a primeira coisa que ele foi procurar, indícios que havia mar, fósseis, essa coisa toda. E quando ele achou isso, que ele perguntava para os beduínos onde é que podia ter conchas, os beduínos, não, lá no Astal tem. Ele foi lá, aí lá ele delimitou a área de perfuração. Então são indícios que te levam a escolher uma área para fazer perfuração. Todas as empresas petrolíferas trabalham com um chamado percentual de fator de risco. Quer dizer, você tem que ter vários estudos prévios para poder dizer é aqui que tem ou pode ter e aonde eu vou furar, porque é muito cara a exploração petrolífera. Como nós temos o nosso curso de geologia, tem pessoal extremamente capacitado na área, né? Tem estratígrafos, sedimentólogos, geofísicos, nós temos toda uma equipe preparada para isso. Então, durante esses anos, o curso, juntamente com os alunos, tem trabalhado nisso. Uma das grandes descobertas que nós fizemos o ano passado, que
está sendo elaborado um artigo científico, foi a ocorrência de fósseis marinhos na área da Bacia do Itacoatu, bem no rio Itacoatu. Esses fósseis marinhos, eles mudam toda uma realidade geológica. Você passa de uma bacia que antes não havia mar para uma bacia onde havia mar. E daí você abre um leque de possibilidades muito grande, aumenta muito a possibilidade de ter petróleo na bacia. A gente pensa que o mar está tão distante na nossa cabeça, né? Mas na verdade não está. Bem aqui na Venezuela mesmo, a gente já consegue encontrar, né? Esse mar seria um mar muito antigo, né? Há mais de 150 milhões de anos ele teria vindo pelas Guianas, na época que o oceano estava se abrindo, né? E o que aconteceu? Com esses indicadores paleoambientais, que a gente chama esses fósseis, faltavam outras peças do quebra-cabeça. Com algumas parcerias com empresas locais e outras pessoas, a gente conseguiu um material que a gente chamou um material definitivo, que foi essas várias amostras de rocha. Entre elas estava o folhelho negro e outras, né, que são do conjunto de rochas, que nós conseguimos ali definir como geradores da bacia, geradores do petróleo. Então, esse material, eu posso dizer assim, é um material muito importante, porque hoje a ANP, que tem o controle da Agência Nacional de Petróleo, você não tem acesso a esse tipo de material, né? Se você quiser, você tem que adquirir, você tem que comprar, ou então as empresas petrolíferas que têm esse material, vocês não têm autorização para divulgar nada. Tudo no petróleo é sobre muito sigilo. Como a gente conseguiu, através de uma parceria, essas amostras, a universidade tem toda a liberdade de fazer toda a divulgação. Então, essas amostras, que nós temos mais de 600 amostras no laboratório, algumas são de rochas relacionadas ao gerador, o folhelho negro, que é a rocha, que é outro indicador. Então, nós temos uma gama de indicadores que possa ter a possibilidade de ter sido gerado petróleo. Foi encontrado petróleo aqui, mas petróleo subcomercial na bacia. Mas faltava aqueles elementos que a gente pudesse ter eles na mão. Por exemplo, a rocha, os fósseis, para nós mesmos conseguir fazer um detalhamento dessas ocorrências. A gente sabe aqui que a Venezuela, o país vizinho mesmo, grudado aqui em Roraima, tem muito petróleo. Assim, por estar tão perto, não seria também assim para a gente ficar mais alerta da possibilidade de ter aqui no estado? Não, porque o nosso petróleo geologicamente não teria nenhuma relação com o petróleo da Venezuela. Tanto é que o tipo de petróleo que eles têm é um petróleo pesado, grosso, e o nosso seria um petróleo leve. Outras bacias não se interligam, elas são totalmente diferentes, né? Então, essa descoberta que nós fizemos agora, e que todo esse material está de posse da Universidade Federal, já uma equipe preparada para começar a fazer o estudo mais detalhado, nós vamos conseguir descobrir outras coisas relacionadas à ocorrência ou não, porque o petróleo pode ter sido gerado, mas não pode ter sido preservado, ele pode ter migrado, ele pode ter evaporado, várias outras coisas, né? Isso, toda pesquisa petrolífera, ela sempre ocorre sob estrito sigilo, né? Nada que se acontece se divulga. Bom, como nós somos uma academia, a universidade, ela divulga. Quando saiu essa reportagem a semana passada, né, nós recebemos uma enxurrada de e-mails de várias universidades, né? E recebemos 2 e-mails extremamente importantes. Olha, calma, segura aí, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar já no próximo bloco, viu? Não saia daí que eu te espero.